101. Esse hino, podemos dizer assim, é um hino didático, é um hino que ensina como ter uma vida santa, dedicada a Deus. 131. Amém. Esse hino fala sobre muitas coisas que temos que fazer e muitas coisas que precisamos ser. Tirar tempo, buscar, mas é interessante que fala na quarta estrofe, ter a sua graça. É só a graça de Deus que nos dá aqui essa bênção de uma vida santificada. Senão nós não conseguimos. Vamos cantar também o hino Comunhão Preciosa, 128. Ele é o meu abrigo quando o tentador chegar. Comunhão
Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome por Tua graça, que é melhor do que a vida. A graça maravilhosa, maravilhosa graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor sustenta a nossa vida. Te louvamos porque o Senhor é fiel. Agradecemos, ó Pai, pelo livramento, pelo sustento, pelo escape, ó Deus, nas tentações, a saída que o Senhor dá, porque a nossa força é pequena. E não conseguimos resistir o tentador. Por isso, ó Pai, concede-nos a armadura da Tua palavra, a armadura do Teu Espírito, a Tua armadura, Senhor, para que possamos resistir no dia mau. Estamos aqui, Senhor, abrigados, refugiados na Tua presença. O Senhor é a nossa paz, a nossa bandeira, o nosso consolo, a nossa vida. A nossa esperança está em Ti. E, ó Pai, ainda que muitas coisas duras aconteçam, caiam sobre nós, podemos descansar nas promessas da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre este assunto, a queda. Quando a gente fala queda, a gente imagina algo caiu, né? A queda, caiu. Não imagina um tropeço ou só um deslize. É algo mais profundo. E, de fato, a humanidade, a criação, o relacionamento do homem com Deus caiu, saiu de um lugar e foi para outro. Por isso que chama a queda. Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 10. Mesmo que esteja projetado aqui, pegue a sua Bíblia, abra. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames,
e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Observe que amor está ligado à obediência. Obediência está ligada ao amor. Semelhante a Miqueias, esse texto coloca o que o Senhor requer de ti. E é simples e claro. Fala sobre temer, amar, guardar. Olha o capítulo 11, versículo 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos. Deus nos ama. Olha o versículo 15. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros descendentes deles escolheu. Então veja, Deus nos ama, nós amamos a Deus e consequentemente amamos o próximo. Olha só o versículo 19. Amai, pois, o estrangeiro. É um relacionamento de amor em todos os sentidos. Deus nos ama, nós amamos a Deus, precisamos amar o próximo. Adão provaria o seu amor por Deus em obediência. Obediência. Contudo, ele desobedeceu. O que aconteceu então? Vamos ver Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Peço que o presbítero Tércio leia, por favor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte passou a todos os homens, como se tivesse caído, estendido sobre todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Nós, da última vez, falamos sobre essa questão da imputação do pecado de Adão a todos, e o que acontece com aqueles que morrem na infância. Então, gerou um debate, etc. E nós falamos bastante sobre essa questão da aliança de Deus com o homem e da imputação do pecado. Os irmãos devem se lembrar que falamos sobre o estado de inocência e de imputação. Que a criança não é inocente, ela nasce em pecado. Contudo, ela não negou o testemunho de Deus na criação, não negou também o Evangelho e, como cita lá aquele documento de Dort, os filhos são santos porque estão na aliança. Eles citam 1 Coríntios 7. Então é diferente o que nós estamos estudando aqui. O pecado pessoal, ou seja, que cada pessoa comete individualmente contra Deus, e o pecado por geração. Nós nascemos em pecado.
Vamos lá então, a pergunta 13 do nosso catecismo. Os nossos primeiros pais, ou seja, Adão e Eva, se conservaram no estado em que foram criados? Sabemos que não. Eles não ficaram naquele estado de perfeição. Deixados à liberdade da sua própria vontade, ou seja, só Adão teve essa liberdade, essa condição de escolher o bem, certo? Caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Eles estavam no estado de pureza, de perfeição, e eles caíram, eles saíram, eles escolheram sair desse estado. A nossa confissão, o homem em seu estado de inocência, só Adão, estado de inocência. Ninguém tem um estado de inocência. Todos nós somos culpados e nascemos pecadores. Seu estado de inocência tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. O homem hoje tem? Não. O homem não tem esse poder de escolher a vontade de Deus para a sua vida. Ele não quer. Seu coração foi totalmente afetado pelo pecado, então ele não faz o que é bom, ele não faz o que agrada a Deus. Adão sim. Contudo, poderia mudar. Ele estava nessa pureza, mas ele poderia escolher outra coisa, outro caminho. Então ele poderia cair dessa liberdade e desse poder. O homem hoje, ao cair no estado de pecado, o homem hoje, nós, os outros, quando caímos nesse estado, nós perdemos inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. A pessoa fala assim: eu quis a salvação. Em certo sentido é verdade, mas quem colocou este querer no nosso coração foi Deus. Não é o que Paulo fala em Filipenses? Deus opera em vós tanto o querer quanto o realizar, depois de falar da salvação. Um homem natural, então, inteiramente avesso a esse bem, morto no pecado, o morto não reage. Nós pregamos o evangelho para pessoas que estão mortas no pecado, eles não têm reação. Só se o Espírito Santo vivificar, é que nem Ezequiel pregando para aqueles ossos secos. Então o homem é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se, ou mesmo preparar-se para isso. Nem isso ele consegue. Por que o homem caiu? Porque, agora fazendo um paralelo com a nossa vida, porque nós caímos? Por que a gente cai em tentação, né, quando caímos? Por que isso acontece? Vamos ver lá em Gênesis 3. Vamos agora estudar o próprio texto. Mas a serpente, Gênesis 3:1, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Por que Satanás escolheu a serpente? Isso, está aí no texto. Sagacidade.
combina, vamos dizer assim, com o que ele queria fazer. Ele não ia lá com um coelhinho, né, fofinho, uma serpente. E fala com a mulher, não fala com Adão, com a mulher só. Dois, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Mas, bom, será que os outros animais falavam? Mais natural entender que não, né? Deus não tinha feito assim dessa forma. Então, como um teólogo já escreveu, ela já deveria estranhar essa conversa. O que está falando comigo? Que só quem criado a imagem e semelhança de Deus poderia conversar e falar e raciocinar. O que ele está falando comigo? Abra lá, por favor, em Timóteo. Depois a gente volta já para Gênesis 3. Primeira Timóteo 2, 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, ou seja, coisas muito exageradas aqui. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Então aqui não está falando que ela tem que ficar muda e não pode falar em momento algum, tem que ser assim apagada, vamos dizer. Não. A ideia do silêncio aqui é ligada à submissão, ou seja, sem uma rebeldia, sem uma confusão dentro da igreja, como estava acontecendo lá em Corinto. Por isso que Paulo diz: se a mulher quiser aprender, ao invés de causar confusão dentro da igreja, pergunte para o marido em casa, porque já estava numa situação lá vergonhosa. 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Olha só, o ensino aqui está ligado à autoridade de homem. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. É claro, se você pegar Priscila e Áquila, eles ensinaram ali Apolo, mas algo pessoal, discipulador, vamos dizer. Então, isso seria outra coisa. Aqui está falando de uma autoridade de homem, que Deus não designou para a mulher esse papel, porque vira confusão de papel dentro da igreja, dentro da família e na sociedade. Olha só, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então caiu o argumento que diz assim: Paulo era patriarcal, isso era coisa daquela época, depois mudou. Não, porque o fundamento que ele traz é a criação. Agora o 14, que é o ponto do nosso estudo aqui. E Adão não foi iludido, mas a mulher
sendo enganada, caiu em transgressão. Está elogiando Adão, dizendo que ele não foi iludido? Não, é pior ainda. Porque ele não foi iludido ainda. Exato. Foi omisso. Adão não foi iludido. A Eva foi. Agora, então primeiro foi formado Adão e Eva, primeiro argumento. Segundo, Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então Paulo está dizendo o seguinte: a mulher ela não pode ser exposta a uma tentação. Ela pode ser enganada. E, olha só, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação, com bom senso. Eva não foi protegida espiritualmente pelo seu marido. É aqui que eu queria chegar. Vamos voltar lá. Respondeu a mulher, versículo 2, Gênesis 3, 2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha aí, alguém acessando o pensamento e o coração, o ser interior de Eva, para o mal. O marido precisa cuidar então espiritualmente da sua esposa e dos seus filhos. O que eles estão aprendendo? O que estão ouvindo? Com quem estão conversando? Por isso que, segundo a palavra de Deus, um crente precisa esperar no Senhor para casar com outro cristão, para poder cumprir essas coisas. Eva, meus irmãos, ficou exposta ao inimigo. Então o casal está lá assistindo o filme, coisa errada, ensino impróprio, coisa que desagrada a Deus. É claro que a mulher também pode falar, mas é bom quando parte do homem dizer o seguinte: vamos parar com esse filme, vamos parar com essa prática, vamos parar de à noite, ao invés de a gente conversar, orar, ir para a igreja, ou visitar alguém, não sei, fazer alguma coisa assim útil, fica um no canto da sala, o outro no outro do canto da sala, com um celular, e muitas vezes um monte de coisa inútil, Instagram, Facebook, talvez YouTube, e aquilo vai entrando no coração, a pessoa não percebe. Olha como é muito sutil aqui. 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Antes, Eva olhava para a árvore e pensava, proibido, não pode. Depois que Satanás conversou com ela, ela olha para a árvore diferente. Perceberam a sutileza? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, mas por que agora ela pensou que era boa para se comer? Porque antes alguém sussurrou no ouvido: olha, se você comer, hein,
alguma coisa especial vai acontecer. É assim a tentação muda o nosso pensamento para depois atingir o nosso desejo, a nossa vontade. Então o modo dela pensar, o modo dela enxergar as coisas, fez com que ela desejasse. E olha Adão, deu também ao marido, e ele comeu. O que nós compartilhamos com os outros? O que nós compartilhamos com o nosso cônjuge? E amada irmã, se o marido, que é um homem de Deus, está posicionado na palavra de Deus, está ali firmado no Senhor, e ele diz não, agradeça a Deus pela vida deste homem. Tem mulher que reclama quando o marido diz não, sendo que ele está dizendo não, segundo a vontade de Deus. Porque algumas mulheres estão querendo copiar as mulheres do mundo, querendo as coisas do mundo. E o contrário também é igualmente verdadeiro. Quando o marido está insistindo com a esposa, fazer o que não agrada a Deus, mais preocupado com coisas da carne ou terrenas, mas não está preocupado com a vida espiritual da sua mulher. Olha Adão aqui, Eva entrega para ele o fruto, deu também ao marido, ele comeu. Ele não tinha que atender a esposa. E mulher de Deus, a oração que você tem que fazer é o seguinte: que o meu marido ame o Senhor. Tem muita mulher, eu queria que meu marido me amasse mais, etc. Antes disso, queira que ele ame o Senhor, porque aí vai amar a esposa, vai amar os filhos, vai amar todo mundo aí, porque primeiro está amando Deus. Por que ele fez mal para Eva aqui? Porque ele não estava ouvindo Deus. Isso a gente só vai contar na Bíblia. Porque que o pessoal fala na internet? O marido tem que fazer isso pela esposa, tem que fazer isso e aquilo. Até é verdadeiro, é claro que é. Mas, por exemplo, os irmãos cantaram aqui, foi lindo, domingo, né? Muito bom, uma homenagem para as mulheres. Mas em primeiro lugar, eles fizeram aquilo, sabe para quem? Para Deus. Para Deus. Foi um exemplo. Agora, dentro de um contexto de vida espiritual. Ao invés de ouvir Satanás, ouça o Senhor. Senta com o marido, com a esposa, com os filhos, com a sua casa, com o seu lar. Abre a Bíblia, vai ler a Bíblia. Bíblia. Para o tentador não tem espaço. O que acontece então? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Uma das coisas que eu acho assim mais bonita na infância, nas criancinhas, é que eles não têm vergonha. Vai tomar banho, aí tira a roupa, vai correndo, né? Acha engraçado, dá risada. É o estado de Adão, era tão bom aquilo, sem aquela vergonha, aquela consciência, assim, era tudo livre, como aquela criancinha que não tem assim esse constrangimento, não tem essa consciência. Então não é que eles perceberam que estavam nus, só no sentido assim de perceber o próprio corpo. É claro que eles já tinham percebido o próprio corpo. Perceberam que estavam nus, aquele sentido mais sexual, mais malicioso, mais pesado, que não tinha antes. Olha como o pecado entrou e já trouxe uma corrupção, uma malícia, um jeito de olhar diferente. O que Tiago diz então? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jovens, eu vos escrevi, 1 João 2, porque sois fortes,
a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Quando a palavra permanece, o maligno é vencido em termos de tentação. Então, primeiro, Eva ficou exposta ali, conversando com Satanás, conversando. Depois olha para a árvore com aquilo que ele colocou na cabeça dela. Ficou exposta ali ao inimigo. Segundo passo da queda, o conflito da palavra. Porque Deus diz: morre. Se comer, morre. Satanás diz: não morre. Fica melhor. Que palavra eu vou ouvir? Nessa parábola do semeador, abra lá, por favor, em Marcos 4. Bom, os irmãos aqui já têm tempo de igreja, devem lembrar da parábola, né? Não vou explicar tudo. A parábola do semeador, alguns falam que seria melhor falar a parábola da semente, porque o foco aqui é a semente, né? Faz sentido. Mas enfim, né? Isso é o que menos importa. Versículo 14: o semeador semeia a palavra. Ponto, meus irmãos, é a palavra que é semeada, é a palavra que traz vida. 15, aí tem os 4 tipos de coração de solo. São estes os da beira do caminho. Então jogou lá aquela semente, pulou ali fora daquele lugar que tinha que cair. Onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Sabe uma coisa que eu sempre penso quando eu leio esse texto? Como que ele tira? Já para pensar nisso? Olha só, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Enquanto a ouvem. Como que Satanás tira? Quem pode sugerir alguma coisa? Está ouvindo, já está duvidando. Está ouvindo, está duvidando. Está ouvindo, já está rejeitando. Essa coisa de se auto-justificando. Não, ele está falando isso, mas também não conhece a minha vida, etc. Agora, irmãos, tem coisa que é um pouquinho mais forte também. Pode acontecer, né? Um jovem chega na igreja, aí ele vai ouvir a palavra, de repente chega lá uma Jezabel, senta do lado dele, começa a provocar e etc. Tudo que ele ouviu vai ser infrutífero. Pode acontecer ou não pode isso? Perfeitamente. Acabou de ouvir a palavra, aí sai aqui no corredor, quem foi campeão, quem ganhou, aí a pessoa chega em casa, quer ver gol atrás de gol, e fica vendo outras coisas, e a palavra, o que pregou lá? Ih, não lembro, peraí, já não fez render aquele ensino. Então vamos tomar cuidado, porque olha só isso. Enquanto a ouve, quer dizer, a pessoa está exposta à palavra de Deus, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Como que a pessoa está aqui, recebeu a palavra de Deus? É claro que a igreja tem problema, a nossa vida é cheia de problemas, nossa casa tem problema, esse mundo tem problema, só Jesus Cristo não tem. Agora, a pessoa tem que sair daqui e não pensar, está com goteira ali, precisa arrumar isso, o microfone pipocou aqui no domingo à noite, não foi isso? A pessoa sai com isso na cabeça, e realmente tem que melhorar, etc. Mas não vamos deixar isso ocupar. Sai daqui feliz, porque ouviu a palavra de Deus, aí sim.
que eu vou fazer diante do que foi falado? Nossa, eu preciso consertar isso aqui na minha vida. O Espírito Santo tocou ali naquela área, no meu coração, para não perder. É como se eu pegasse aqui uma semente e jogasse aqui. O que vai acontecer? Vai secar. Não vai dar nada. Assim tem coração que recebe a palavra de Deus e não acontece nada, porque logo vem Satanás e tira. Sim. Eu acho que foi isso que aconteceu com ela. Sim. Ela recebeu a palavra, Isso, bem associado, isso. orientação, só que ela deu ouvidos ao tentador. Ela podia ter rejeitado, porque Eva tinha livre-arbítrio de falar, Isso é. mas ela poderia ter rejeitado, ela deu ouvidos. Então, se a gente parar para dar ouvido, questionar, até dialogar, mas e se? Então, aí a palavra já foi, É. já não entrou no coração. Por isso que a serpente aqui ilustra bem a sagacidade do inimigo. O que Deus disse? E veja que ele não vai tão diretamente, não tem nada a ver, é errado. Ele mexe, é que Deus sabe, o dia que comer sereis conhecedores do bem e do mal. Ele provoca, é uma provocação. Agora, bem colocado, João. A questão é, que palavra ela vai deixar ali no coração dela, Eva? Vai tirar e colocar outra? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, 1 Coríntios 10. Mas Deus é fiel, diz a Bíblia. Comum aos homens, ou seja, quando a gente fala tentação, todo mundo sabe o que é aqui. Luta contra o pecado, todo mundo está sabendo do que eu estou falando, por experiência. Agora, a Bíblia diz que Deus dá livramento, mas o texto lá não está falando livramento da tentação. Livramento de modo que a possais suportar. É livramento para fugir da tentação, para não cair. Então, se eu cair em pecado mais uma vez, é que eu não busquei a graça de Deus. Paulo está falando daqueles exemplos do Antigo Testamento, o povo morria porque reclamava demais, murmurava, e ele fala, olha, isso foi escrito para o nosso ensino. Tem como aguentar a tentação, porque Deus é fiel. Ele não dá algo assim que foi além das forças. Nossa, não aguentei. Também, homem não aguenta, né? Aguenta sim. Aguenta sim. Porque Deus é poderoso para sustentar. Meus irmãos, vamos ler a Bíblia. Vamos estar em comunhão com Deus, para o Espírito Santo falar ao nosso coração, para ouvir a voz dEle, não do inimigo, do mundo, da amiga, da vizinha, de influenciador de YouTube, a voz de Deus. Muitas vozes nesse mundo, ouça a voz de Deus. Eu nunca esqueço de uma ilustração do David Paulison. Ele era professor de aconselhamento bíblico. Aí o rapaz que estava aconselhando assim, falou que escutava vozes, uma pessoa um tanto perturbada psicologicamente. Aí como que eu lido com isso? Ele falou, tem que procurar tratamento, medicação e tal. Mas deixa eu falar uma coisa para você já. Eu estou falando com você, o rádio aqui tá tocando, tá ligado. As pessoas estão conversando lá atrás. Eu escolhi ouvir você. Uma ilustração tão simples assim, mas tão profunda ao mesmo tempo, para mostrar o seguinte: há muitas vozes, parece que tem muitas vozes assim. Tem voz dentro da cabeça até, é uma loucura o mundo de hoje. Que voz nós vamos eleger para entrar aqui? O que Jesus fez? Mateus 4, ele venceu o tentador com a palavra. 3 vezes, as 3, vamos dizer assim, marteladas que ele deu no inimigo.
está escrito palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. E ele cita também. E o Salmo ele citou incompleto. Mas Jesus citou dentro. Palavra distorcida, sagaz. Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava em jejum. Então veja que ele prepara o momento para atacar. Quando que a mulher de Potifar realmente pegou lá em José? Quando eles estavam como lá na casa? Sozinhos. Então ele é tão sujo que ele espera aquele momento para atacar. João fala sobre isso lá na sua carta. As 3 áreas da tentação. E é interessante que qualquer tentação você consegue encaixar nesses 3 pontos. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O que quer dizer essa palavra? Concupiscência. Apetite desordenado, desejo muito forte. Não é só um desejo, é uma coisa assim intensa. É uma paixão de fogo, uma coisa, quase uma fixação, né? Olha só, a concupiscência da carne, a esfera da tentação. A árvore era boa para se comer. A aparência era, mas o que Deus havia dito. É que nem um jovem falou assim para mim uma vez: não, mas eu amo a minha namorada, então não tem problema ter relação antes do casamento, a gente se ama, a gente sabe que vai casar, tá certo já. Não parece uma coisa sutil, até bonitinha? Então por que não casa, né? Mas eu falei para ele: mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz objetivamente, não pode. E diz objetivamente o seguinte: está inflamado, está muito pegando fogo, é isso que quer dizer lá em 1 Coríntios 7. Abrasado é isso, né? Brasa. Não está aguentando? Não casa. Então casa. É remédio também. E não é a igreja católica que fala isso, é a palavra de Deus. Então olha só, boa para se comer, não era. Agradável aos olhos, porque Satanás fez a cabeça dela, então ela viu diferente. Soberba da vida, era uma árvore desejável para dar entendimento. Pergunto, precisava daquele fruto? Meus irmãos, sempre quando a gente peca, achando que é bom, achando que é legal, achando que vai conseguir alguma coisa, depois a gente se arrepende e diz o seguinte: por que eu fiz isso? Deus chega para Davi e fala: Davi, te faltava alguma coisa? Por que você foi querer aquela mulher? Eu não te dei tudo. Tinha até outras lá, né? Estava até cheio demais, né? Mas o pecado é assim, dá sempre um ar assim de insatisfação, mas você pode ter mais uma. E aquela bonita? Você ainda não tem, Cássio. Uhum. Só que o erro dele começa lá quando ele começa a tomar mulheres. Porque o Deuteronômio fala, Deuteronômio 17. Sim. Ou para se multiplicar mulheres, para que o seu coração se consiga, nem multiplicará muito para si prato ou ovo. Está falando a eles, não deveria ter. Nem cavalos, fala aí, né? Não é multiplicar, ou seja, o rei de Israel é diferente dos reis da terra. É diferente, porque Israel é Deus. E nisso ele não observou a lei, e nisso começou. Porque era a lei fazendo o que queria, quem ia falar para ele, mas ninguém. Então ele escolheu a mulher, aí depois ele ficou desenfreado, e aí a queda dele não é lá, começa
Sim. E Salomão foi a mesma coisa. Sim, parece não, com certeza. Com certeza. Por quê? É até estranho você pensar, né? Ele se torna uma carne, então, com várias mulheres, uma só carne? Fica uma questão mais de ter muitos filhos, porque os povos vizinhos tinham isso. Tem muita mulher, muito filho. Era mais para essa função. E também essa questão do desejo inflamado, né? Tem várias mulheres, mas aí fica desgovernado, porque perde aquela ideia de casamento, de aliança, tão bonito em Gênesis 2, que Deus mesmo casa, por assim dizer, Adão e Eva. E como começou o pecado lá de Davi com Batseba? O que ele viu? Eva viu a árvore. Davi viu. Agora, irmãos, homem é homem, né? A gente é pecador. Então, é claro, ele viu. Se olhasse e falasse, não, cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? A oração que ele fez depois. Deixa eu ir para a guerra aqui, arrumar uma coisa para fazer. É que nem o reverendo Roberto Brasileiro falou, né? Lá na conferência da família. Homem que não trabalha, dá trabalho. E diz, sei lá, quando os reis iam para a guerra, ele ficou no palácio. Aí acordou, andando, uma mulher era se banhando, ficou olhando, sabe essa coisa assim, você fica meio paradão, olhando e tal. Cai em tentação. Tem um provérbio aí, cultural, vamos dizer assim, oficina vazia, mente vazia, oficina do diabo, né? Aliás, essa oficina do diabo é esse, do Brasil Paralelo, que saiu? Muito bom esse filme. É isso, a oficina do diabo? Brasil Paralelo. É um filme. Eles fizeram um filme. É bem legal o filme. É muito bom. Então, olha só. Viu, é claro, dá aquele start de desejo, de querer, mas aí mata isso, acaba e vai para outro lugar. É muito comum aquela ilustração. Você não tem como impedir o passarinho de voar na cabeça. Então, tentação vem assim, a questão é lutar contra isso. Você pode impedir ele de pousar, fazer um ninho. Então, se Davi, o que é isso? Deixa eu pegar minha harpa aqui, tocar. Ele ia vencer a tentação. Começando se estivesse lá na batalha, onde os homens devem estar. Na batalha, na luta, na defesa da nação. Mas não. O que ele fez? Olhou a mulher se banhando. Sabe, Deus, como que ele viu isso aí também, né? Como que foi esse contato? Mas o que ele fez? Ele alimentou, ele foi lá para o servo dele e perguntou assim, quem é aquela mulher? Meu irmão, se a gente fica olhando, pergunta quem é, aí já, você mesmo pegou e colocou um laço assim, ó. Aí se colocou dentro, vou cair. Então o que faz? Corta. Apareceu uma mulher lá no WhatsApp, Facebook, querendo conversar, querendo saber, bloqueia, acaba. Eu estou num grupo lá, é grupo da família, como que eu faço para sair? Eles colocam umas coisas pervertidas lá, sai, ama mais Jesus do que qualquer outra coisa, senão vai cair. João. Eu acho que quando a gente olha para nós sobre Jesus Cristo, a gente vê que o mundo antes de Cristo era um inferno. Jesus ele veio, ele reordenou todas as coisas, casamento foi uma dessas coisas. Foi. Jesus ele pegou aquele saco de gatos que abriu o casamento e ele meio que faz o casamento voltar ao projeto que Deus é perfeição. Isso. E quando Jesus ele fala do adultério, ele vai mais a fundo e já fala que se você já olhar e pensar ele fala, Olhar com intenção impura. No coração já adulterou. Isso é bem mais profundo, né? Nem. então
Aham. Sim, sim. Tanto que, arrependido, aí ele pede um coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Agora, que nem chegavam para Jesus, é lícito, como que ele fala? Despedir a mulher, é que eu estou com a versão corrigida na cabeça. Dar carta de divórcio, né? Por qualquer motivo, quer dizer, já tem a tendência de dar carta de divórcio, eles só querem saber qual que pode. Tinha lá uma escola que dizia o seguinte: olha, se o homem não se agradou da mulher, não agradou do jeito que ela cozinha, pode se divorciar. Quer dizer, qualquer coisa então podia. E Jesus aprofunda muito. E nesse texto, João, quando ele fala, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Como que excede a justiça dos escribas e fariseus? Eles eram tão rigorosos, mas por fora. Jesus quer algo mais profundo, de pureza, de santidade. Então não é só o ato, como o João bem falou. Se ficar olhando para a mulher, com intenção impura no coração, já adulterou. Aí o que ele fala depois? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca. Então ele não é menos radical que o Antigo Testamento, ele é mais radical, só que é num sentido assim mais profundo. É melhor eu perder um olho do que ter um olho adúltero. Eu tinha um aluno que, quando eu falava essas coisas lá no Mackenzie, ele falava assim: professor, não dá para viver assim não. E é verdade, não é? É a graça de Deus que faz um homem ser um homem segundo o coração de Deus. Porque o pecado é o oposto. Portanto, irmãos, vamos orar para ter essa pureza de vida, de consagração, de olhar. Sabendo que o homem é assim, que tem essa luta em particular, as mulheres também têm, mas parece que o homem tem em maior medida, não vamos provocar também. O homem precisa vigiar, precisa orar, precisa ter olho direto, cabeça bem organizada para ter propósito e não ficar assim olhando quem Davi, que é aquela mulher ali, quem que é? Deixa eu ver. Não. E a mulher também não pode provocar com roupa sensual, com um jeito assim malicioso. Meus irmãos, quantos casamentos estão acabando por causa disso aqui? Conversinha, aí interpreta errado, ou não interpreta errado, é aquilo lá mesmo. Então tem amizade íntima, sabe com quem? Com uma pessoa do sexo oposto, a sua esposa, e só. Mais ninguém. No caso da mulher, o marido, obviamente. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ama o mundo, as coisas que há no mundo, ou quer o amor do Pai no coração? Quer uma coisa ou outra? Se ama o mundo, as coisas no mundo, o amor do Pai não está nele. E olha o que ele fala depois. Aqui é aquele texto que a gente leu já, né? O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Sabe o que isso quer dizer? Esse mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. A NVT colocou bem aí, meio que uma paráfrase. Olha só, as pessoas estão desejando isso, aquilo. Nossa, se eu tivesse essa mulher, nossa, se eu tivesse esse marido, se eu tivesse esse carro, se eu tivesse isso e aquilo. E João está dizendo, tudo isso passa. Eu estou consumido por uma coisa, e daqui a pouco aquilo não existe mais, acabou. Tudo passa, irmão. Eclesiastes fala, é bom ir na casa onde há luto, não pelo luto em si, mas pela consideração. Ali se vê o fim de todos os homens. Daqui a pouco eu estou ali também. Então veja,
as coisas passam. A beleza passa, a riqueza. O que você vai levar no túmulo? Nada. Para encerrar, Isaías 64. Normalmente a gente cita o trapo de imundícia, né, do versículo 6, mas tem uma palavra depois. Vamos ver o que a gente é, né? Versículo 6, 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Não vale nada, a justiça de Cristo sim. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A gente é isso. 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte, te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. A coisa estava terrível. Vamos cair no 8 agora. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Pai dos pecadores, o Pai dos imundos, o Pai dos injustos. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, todos nós obra das Tuas mãos. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado, irmão. Então veja como o 8 contrasta. Mesmo assim, esse barro, esse pecador que sou eu quero estar em Tuas mãos. Molda a minha vida, me perdoa, me ajuda. O autor aqui está dizendo o seguinte: volta para Deus. Seja um vaso, o barro mole, que Deus vai formar um vaso, assim que Ele vai moldar, Ele vai desenhar com as mãos dEle. Que Deus nos ajude, irmãos, a vencer a tentação, que nós possamos buscar a força que vem de Deus para amar Jesus de verdade. Amém. Alguma pergunta, irmãos? Colocação? Vamos encerrar então, presbítero Wagner, oração final. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esta noite, pelo ensino da Tua Palavra, pela leitura da Sagrada Escritura, e te pedimos, ó Deus, que assim como ouvimos, fomos ensinados, que a semente, a boa semente que é a Tua Palavra, possa, ó Deus, nos nossos corações ser preservada, ela possa, ó Deus, ela possa, Senhor Jesus, nascer, crescer e frutificar para a glória do Teu nome santo. Pai eterno, nos faz os ouvidos, ó Deus, atento ao Senhor, e inclina o nosso coração a Te obedecer. Nós te pedimos isto em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarda-nos, ó Deus, no retorno aos nossos lares. Conceda-nos, ó Deus, um bom repouso. E guarda a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Boa noite a todos. Deus os abençoe.